Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? O valor da expressão segue a expressão para A igual a 2 e B igual a menos 1 é um número compreendido entre. E aí segue uma série de alternativas. Bem, nós já conhecemos o valor de A e o de B e vamos substituir na expressão informada. Nós temos A ao quadrado, então vamos colocar 2 ao quadrado, menos o B. Nos foi dito que vale menos 1, vamos escrever então menos 1 elevado a 3, dividido por A, que sabemos ser 2, elevado a B, que nós sabemos ser menos 1, e mais B, que é menos 1 elevado a A, que vale 2. Agora é só nós, entre aspas, fazermos continha. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, ou seja, 4, menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, sobre... E nós temos 2 a menos 1. Vejam bem, todo número elevado a expoente negativo, se nós quisermos reescrevê-lo com expoente positivo, deverá ser considerado o seguinte. Então, nós vamos colocar aqui o 2 sobre 1, no formato de fração, elevado a menos 1. E, na sequência, vamos modificar esse expoente. Já vamos trabalhar com isso. E mais menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Na continuidade, nós vamos ter 4, que só repetimos, menos. Então, menos vezes menos é mais. E vezes menos. Mais vezes menos é menos. Então, aqui resultará em 1 vezes 1, 1 vezes 1, menos 1. Sobre. Bem, nós podemos pensar em 2 a menos 1 de várias formas. Então, 2 sobre 1 elevado a menos 1. Existe uma regra que nos diz o seguinte: se nós invertermos numerador com denominador, escrevendo 1 sobre 2, podemos trocar o sinal do expoente, colocando simplesmente 1 sobre 2 elevado a 1 positivo. Então, nós podemos fazer isto. Mas uma pergunta válida seria por quê? Bom, vamos tentar responder essa questão. Nós temos 2 a menos 1, que é a expressão original. Lembrem que foi assim que nós escrevemos lá no começo da resolução. Pois bem, se nós quisermos que esse sinal negativo, entre aspas, saia daqui, nós faremos o seguinte. Vamos colocar o 1 no denominador e vamos multiplicar tanto o numerador como o denominador por 2. Ah, mas por que por 2 e não por 2 à quinta, ou por 2 à terceira, ou qualquer outro expoente? Ora, porque o expoente que nós estamos trabalhando é o expoente 1 negativo. Então, aqui 2 elevado a 1 e 2 elevado a 1. Na sequência, nós vamos ter 2 elevado a... Notem que nós temos a multiplicação aqui de duas expressões. Existe uma propriedade das potências que nos garante que multiplicação de bases iguais mantemos a base. E somamos os expoentes, faremos menos 1 mais 1. E sobre 2 elevado a 1 vezes 2, que é 2 mesmo. Na sequência, nós vamos ter 2 elevado a 0 sobre 2. E 2 elevado a 0 é 1 sobre 2. Então, isso explica um pouco daquilo que nós já fizemos. Mas aí surge uma outra questão. E o 2 elevado a 0, professor, veio da onde? Bem, notem que 2 elevado a 0 poderia ter vindo de nós fazermos 2 dividido por 2. Existe outra propriedade nas potências que nos permite, na divisão de duas expressões de mesma base, manter a base 2 e subtrair os expoentes, fazer 2 elevado a 1 menos 1, que resultará em 2 elevado a 0. Porém, nós sabemos que se 2 for dividido por 2, resultará em 1. Então, 2 elevado a 0 nada mais é do que 1 resultado da operação 2 dividido por 2. Então, aqui existem algumas explicações do porquê nós realizamos agora a operação de inversão. Muito bem, então nós temos 2 sobre 1 elevado a menos 1, que, retomando, será 1 meio. Então, vamos escrever isso daqui como sendo 1 sobre 2. E menos vezes menos, mais 1. Agora, na sequência, percebam que nós temos 1 sobre 1 no denominador e no numerador uma regra de sinais. Então, nós vamos ter 4, menos vezes menos, mais 1 sobre
O mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2 mesmo. E faremos 2 dividido por 2, que é 1 vezes 1, repetimos o número 1. Mais 2 dividido por 1 é 2 vezes 1, 2. Então, notem, eu peguei este novo denominador e dividi por 2. O resultado eu multipliquei por 1. Peguei o novo denominador 2, dividi por 1, que deu 2, e multipliquei por 1, resultando neste número 2. Na sequência, nós vamos ter 4 mais 1, resultará em 5, sobre 2 mais 1, que é 3, sobre 2. Agora, nós temos a divisão de duas frações. Como assim, professor? Esse 5 nada mais é do que 5 sobre 1, sobre 3 sobre 2. E na divisão de duas frações, mantemos o numerador 5 sobre 1 e multiplicamos pelo inverso do denominador, que é 2 sobre 3. Na sequência, nós vamos ter como resultado 5 vezes 2 é 10. 3 vezes 1 é 3. Então, toda expressão que resolvemos agora teria como conjunto solução 10 sobre 3, ou 10 terços. Se dividirmos 10 por 3, encontraremos 3,333, que é uma dízima periódica. Agora, se buscarmos nas alternativas da múltipla escolha, nós vamos ver que um número compreendido entre 1 e 4, na letra B, satisfaz a condição para que o 3,3333 esteja entre estes valores. E com isso nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!